expondo a sã doutrina. Oremos então. Meu Deus, mais uma vez, Pai, estamos aqui na tua santa presença orando, falando com o Senhor. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa iluminar a mente do meu querido irmão Cauã, para que ele pregue a tua palavra com alegria, com amor, com empenho e dedicação ao Senhor, meu Deus. Amém. Que o Senhor fale por meio dele, que essas palavras venham a nos edificar, que essa palavra venha a se fixar nas nossas mentes e nos nossos corações, para praticarmos essa boa palavra, Deus. Nos ajuda a prestarmos atenção no culto agora, e o Senhor possa estar conosco, derramando o teu Espírito Santo sobre cada um de nós, e nos encher da tua santa plenitude, ó Deus. Seja conosco agora e nos conduza a estarmos em reverência agora nesse exato momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Ficamos alegres por estarmos aqui mais uma vez, reunidos na presença do Senhor, nesse culto de doutrina. É um privilégio, né, estar aqui, mas lembra também do que o Maranhão falou, né? Com grandes privilégios, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Nós iremos estar aqui na segunda parte de Êxodo, capítulo 20, porque no estudo anterior eu enfatizei mais os pais, o dever e a responsabilidade que os pais têm de educar os seus filhos. E no estudo anterior eu havia destacado 5 pontos. O primeiro aqui é que o quinto mandamento, ele é o primeiro mandamento da segunda tábua da lei. Os primeiros 4 mandamentos é a primeira tábua da lei. E os 6 últimos mandamentos é a segunda tábua da lei. E esse mandamento aqui, ele é interessante porque ele ensina como a família funciona. É o único mandamento que ensina como a família funciona, essa instituição. Por essa razão, ele é o primeiro mandamento da segunda lei. Como nós devemos viver dentro da família e de nossas relações interpessoais. Eu também destaquei que esse mandamento, em terceiro lugar, ele... Aqui, a princípio, ele ensina que os filhos devem obedecer os seus pais ou honrar os seus pais. Em quarto lugar, esse mandamento ele tem uma promessa, que é de que se você obedecer o seu pai, a sua mãe, os seus dias irão se prolongar, irão se multiplicar. É claro, né, esse é fato, que essa promessa não é uma promessa assim em sentido geral. Tem algumas exceções, porque nem todos que obedecem os seus pais irão viver até a velhice, mas alguns morrem jovens. E por último, em quinto lugar, eu havia destacado uma implicação, porque o mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe. Então, como é que os pais, ou melhor, como os filhos irão obedecer os pais, se os pais não obedecem a Deus? Como os filhos irão se sujeitar à autoridade dos pais, se os pais não são sujeitos ou não estão sujeitos a Deus?
Foi um dos pontos que eu destaquei. E aí, nós também já vimos os deveres dos pais, falamos um pouquinho sobre a superproteção, favoritismo, a permissividade e também a pressão que os pais colocam sobre os seus filhos. E além disso, falamos sobre alguns princípios do que os pais devem ensinar para os seus filhos. Vimos também um pouquinho do significado de honra e também a promessa. É o que nós vimos passando bem rápido. Mas hoje nós iremos destacar os deveres dos filhos. E aqui nós temos 5 tópicos. E eu gostaria de ler mais uma vez esse versículo. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Esse mandamento aqui, ele ensina que os filhos devem honrar o seu pai e a sua mãe. Mas quando nós vamos observar a sociedade que nós vivemos hoje, quando nós vamos analisar os filhos, os jovens, é totalmente diferente do que esse mandamento aqui lhe ordena. Como também nós já havíamos visto no estudo anterior, filhos que saem e entram das casas de seus pais na hora que quiserem. É como se os próprios filhos mandassem na própria casa em que os pais estão. Enquanto o seu filho estiver debaixo do seu teto, é você que ordena, é você que manda. É você que tem a total responsabilidade e autoridade sobre ele ou sobre ela. Mas hoje há uma inversão de valores. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é a desobediência. Citando aqui João Calvino, ele disse que essa palavra aqui, honra, tem um sentido aqui, envolve reverência, obediência e reconhecimento. Reverência, obediência e reconhecimento. Mas os filhos não têm nem reverência aos pais, não temem os pais, não obedecem os pais e por último, não tem reconhecimento, ou seja, gratidão. Por quê? Porque os pais, eles suprem as necessidades dos seus filhos, eles cuidam de seus filhos e os educam para que quando eles estiverem velhos também possam receber a recompensa pela criação dos seus filhos. Mas isso muitas vezes não acontece. Os filhos não honram os pais nem mesmo na velhice. E aqui eu posso destacar 2 razões pelas quais os filhos não obedecem os seus pais. Dentre muitas razões pelas quais os filhos desobedecem os seus pais, vou destacar 2. Primeiro, e essa aqui é claro, o pecado. Lá em Romanos, ou melhor, eu gostaria também de destacar que a desobediência aos pais é uma das características do fim dos tempos, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 e 2. Aqui é Paulo falando a Timóteo. Mas você precisa saber disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou selvagens, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos,
arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Aqui Paulo ele cita mais ou menos 19 características das pessoas dos últimos tempos. É bem verdade que elas já têm essas peculiaridades, mas essas características irão se tornar mais evidentes ao longo do tempo. Então, a desobediência aos pais é um dos sinal do fim dos tempos. E uma das primeiras razões é o pecado. Romanos 8, verso 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. É o pecado. Por quê? Nós não gostamos de receber ordens. Quando os pais falam, filho, vale comprar alguma coisa, é no mercado. O filho já fecha a cara, né? Dando o que eu vi. Eu me lembro até do desenho de Dragon Ball, quando o Goku, né, ia falar com o Vegeta. O Vegeta ele falava, não me dê ordens. Então os filhos são a mesma coisa. Quando eles desobedecem os seus pais, eles estão dizendo, não me dê ordens. Porque é isso o que o pecado faz. O pecado, ele inclina você, incita você a redigir as suas próprias leis. E certamente a sociedade, a escola e as instituições de ensino irão dizer que o homem tem capacidade de criar a sua própria moral. E na verdade é o contrário. Se o homem ele tentar criar a sua própria moral, o seu próprio padrão de vida, ele vai criar um padrão imoral e vai se autodestruir. Então, a desobediência aos pais é uma inclinação à independência da lei de Deus e também da autoridade dos próprios pais. E como também nós já havíamos falado anteriormente, que os filhos só devem obedecer aos seus pais se essa lei, se essa ordenança estiver em conformidade com a palavra de Deus. Por isso que nós desobedecemos a lei do Senhor algumas vezes e outras, porque a nossa carne não deseja isso. Embora o nosso espírito almeje, tem vezes que a carne vence. E a segunda razão pela qual os filhos desobedecem aos pais é a restrição da graça de Deus. Coloquei esse nome, né? Pode ter sido outro nome. O que é a graça de Deus? Que eu poderia falar. É quando Deus ele opera no coração do homem de tal maneira que o homem ele faz em um certo grau alguma coisa boa, mesmo que não seja convertido. Se lembra dos filhos de Caim? Eles fizeram facas, tendas. Isso ali não é ruim. A cultura não é ruim. Alguns dos filhos de Caim eram, se eu não me engano, eles tocavam também instrumentos. Isso ali é bom. O ruim é o uso dessas coisas. Deus ele dá a inteligência ao homem. Isso é bom. Mas o ruim é a maneira e o modo como o homem usa. Porque apesar também do homem ele ser pecador, ele não perdeu totalmente a imagem e semelhança de Deus. É só você abrir lá a sua Bíblia em Gênesis capítulo 9, que vai dizer... Cadê?
não vou citar aqui de cabeça, mas diz assim: se alguém derramar o sangue de outra pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, pois Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, apesar de que o pecado ele ainda reine até os dias de hoje, o homem não perdeu totalmente a imagem de Deus em seu ser. Como também alguém já havia dito, todo ato de bondade é uma manifestação da bondade de Deus. Então, quando você vê algum filho ímpio que não conhece a Cristo, pagando a conta, trabalhando, fazendo tudo certo, isso ali não é ele, é a graça de Deus na vida dele. É Deus operando através dele. Mesmo que nós não entendamos essa obra, mesmo que nós não a compreendamos na sua plenitude. E sobre a restrição da graça de Deus, eu uso o texto base, Gênesis capítulo 6, verso 3, que diz assim: então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O meu espírito não agirá no homem. Por quê? Porque ele é carnal. Ele tem uma versão que eu achei mais profunda, é a expressão dela. Ela diz assim: o meu espírito não contenderá com o homem. Essa palavra no texto original quer dizer brigar. Tem a ver com a briga entre o espírito e a carne. O meu espírito não agirá no homem. O que é isso? Vou abandoná-lo. Você não quer ser beberrão? Então vai. Não quer desobedecer os seus pais? Então vai, desobedeça. Você não quer sair a hora que quiser? Falar o que quiser? Andar com quem quiser? Então faça. O meu espírito não agirá mais no homem. É Deus entregando essa sociedade ao que ela realmente quer. Porque o homem, ele é carnal e se inclina às coisas da carne. Essa palavra aqui também tem o sentido de julgamento. O que é o julgamento? É uma decisão entre você condenar alguma coisa ruim, julgar, ou você justificar, dizer que algo é errado e algo é certo. O meu espírito não agirá mais no homem. Isso é, eu não vou mais falar pela consciência do homem o que é certo e o que é errado. Eu vou deixar fazer o seu bel prazer. Essa aqui é uma das razões pelas quais também os filhos desobedecem a Deus. Isso, meus irmãos, é terrível. E aqui também poderia destacar os tipos de desobediência que os filhos cometem contra os seus pais. E cada uma delas aqui tem uma referência. Primeiro é a rebelião contínua. Filho, não ande com esse tipo de amizade. E o filho vai lá e continua, e vai, e vai. É a mãe ou o pai que pede para o filho fazer as coisas, enche as garrafas para colocar na geladeira e não faz. Vai lavar a louça e não faz. Vai varrer a casa e não faz. Lave suas próprias roupas e não faz. Vai fazer atividade da sua escola e não faz. E aí continua. E o filho fica ansioso. E aí fica com aquela tensão dentro de casa. E a rebelião contínua. Abra lá a sua Bíblia em Deuteronômio 21, verso 20. Para você ver o que é rebelião contínua.
Deuteronômio 21, verso 20. Como é estudo e não pregação, nós iremos abrir espaço para sempre abrir a Bíblia em determinados versos. O verso 20 diz: aqui são os pais falando aos anciãos, e dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Percebe aí a teimosia? O filho que persiste nos mesmos erros, não dá ouvidos aos pais, e por último, aqui diz que ele é comilão e beberrão, a glutonaria. Isso também aqui envolve a preguiça. Se tornam preguiçosos. É a rebelião contínua. E o mais interessante é desse mandamento: honre o teu pai e a tua mãe. Esse mandamento nos ensina a sermos humildes. Honra o teu pai e a tua mãe. E também que nós dependemos de nossos pais. Por quê? Porque eles têm mais experiências que nós. Eles sabem o caminho que eles já fizeram, as decisões e as consequências. Então, quando o pai fala para o filho, ou a mãe fala para sua filha, não faça isso, é porque eles sabem que lá na frente vai acontecer. Por quê? Porque eles já passaram pelas mesmas experiências. Esse mandamento aqui nos ensina a humildade. E que nós também devemos sujeitar aos nossos pais. Engolir o orgulho. Colocar o orgulho no pó. Segundo, a negligência. Pode falar, Isaac. Fale alto. É a pessoa que bebe muito. Beber não. O segundo tipo de desobediência é a negligência, como também nós já tocamos aqui, que está lá em Mateus capítulo 15, verso 6, que fala lá do cuidado que os filhos devem ter com seus pais, mesmo depois de casados, mesmo depois de terem conseguido a independência. Porque nós também, meus pais sabem, né, que vai chegar aquele momento de que vai ter um cumprimento, é daquele versículo, que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Mas só porque o homem ele deixa o pai e a mãe, não quer dizer que ele vai estar totalmente isento de suas responsabilidades para com seus pais. Ainda assim, os filhos irão ter que retribuir os seus pais o que os pais fizeram com eles quando eles eram crianças. Daí que vem a palavra criança, criação. Então, se você mora com seu pai e com sua mãe, não importando a sua idade, se você tem 5 anos, 15, 18, 20, 30 anos, se você está debaixo da tua idade, de seu pai, de sua mãe, você ainda é criança. E mesmo depois que você se casar, ainda terá o dever de honrar o seu pai e a sua mãe. Como nós também já havíamos visto, esses mandamentos devem ser guardados até a morte. Então, até a morte, o filho deve obedecer o pai e a mãe. É bem verdade, né, que depois que o filho ele vai se casar e tudo mais, a mãe não vai chegar lá na casa do seu filho e falar: ó, meu filho, pinta a parede de sua casa de azul. Não. Mas tem ocasiões e mandamentos morais. Esses sim devem ser obedecidos. Então, depois que o filho se casa, ainda assim ele tem que suprir as necessidades de seus pais.
amaldiçoar o pai ou a mãe. Está aqui em Êxodo capítulo 21, verso 17. Aqui diz: quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe será morto. Será que em nossos dias também não tem isso? Filhos que amaldiçoam seus pais, que desejam que eles morressem, a ingratidão. E aqui em 2 Timóteo diz também que os filhos serão ingratos às pessoas. Filhos que falam: eu não pedi para nascer, e assim rebelam contra seus pais. Filhos que desonram seus pais com as suas palavras, querendo que eles morressem ou que nunca existissem. Isso também há em nosso meio. Calma. Agora, esse ponto é muito interessante porque ele tem uma íntima relação com o primeiro ponto que você expôs no domingo. Eu cheguei na casa do meu sogro uma vez e os vizinhos, né, estavam discutindo. Aí a filha, né, estava xingando eles, né. Aí a gente ficou: poxa, como é que chegou a esse ponto? Porque essa menina não foi dormir um anjinho, né? E acordou no dia seguinte um demônio. Então, isso foi um processo em que ela fez alguma coisa na infância e os pais acharam legal, acharam bonito e foram deixando até chegar àquele ponto. É por isso que isso tem que ser trabalhado desde cedo, né? Isso tem íntima relação com a primeira exposição que você fez de manhã, com relação aos pais. Isso aqui também fala muito da falta de reverência. E também não é coisa pior, né? Mas assim, que envergonha os pais, daqueles filhos que xingam os pais na frente das pessoas. E aqui, e ainda, aqui está só progredindo. Aqui os tópicos. Aqui tem 5 tipos de desobediência. Terceira, amaldiçoar os pais. Quarta, é o ferimento. O que é isso? Os filhos que maltratam e até mesmo matam seus próprios pais. E é claro, né, como o nosso irmão disse, isso aí não acontece de uma noite, da noite é pro dia, né? É um dia, um belo dia, tá lá o filho: eu amo o meu pai, minha mãe, e no outro dia eu odeio você, e eles matam. Isso não acontece de uma hora para outra, é um processo. Isso também tem a ver com a educação que os filhos recebem ao longo dos anos. Ou porque os pais, porque tem mais ou menos, eu acho que uns 3 extremos. Primeiro é os pais não educar os filhos, não senta com eles, não conversa, não disciplina, não fala o que é certo, o que é errado, porque a Bíblia também fala que a criança, por si só, ela sabe o que é certo e o que é errado, mas esse conhecimento não é suficiente para educá-la. Você não educar o seu filho, é um extremo. Outro extremo é educá-lo da maneira errada, pressionando ele. Por isso que muitos filhos, ao crescerem, se rebelam contra os pais e os matam. Fazendo uma pesquisa, nessa pesquisa, tentando nome técnico, aí você vai comparar a Bíblia com, esqueci o nome, com a lei do Brasil, né? E aí tem lá na Instituição. Instituição. Acho que é conferência. Deixa eu ver. Você vai. É bem interessante, você vai comparar a Bíblia com a lei
de nosso país. Tem lá o nome, parricídio ou patricídio. Que é isso? É o assassinato de pais. Ou madricídio, que é o assassinato das mães. Ou mãe biológica, ou pai biológico, ou adotivo. E nessa pesquisa feita entre 2005 e 2011, foi mais ou menos 426 assassinatos dos seus filhos contra os pais. E 78,1% eram homens. E a outra parte, mulheres. Então, a maioria dos assassinatos acontece entre homens e jovens. E geralmente é uma família que não tem histórico de crimes. E também homens brancos. Fiz a pesquisa. E esse ponto aqui sobre o assassinato dos pais, se você for pegar o número de homicídios que acontece por anos, esse número ele é mais ou menos entre 2% e 1%. Se for contar, né, de 100% de homicídio, feminicídio e assim por diante, abortos, entre 1% e 2% é o patricídio, assassinato dos pais. E além do mais, aqui em Êxodo 21, verso 15 diz: quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem agredir o seu pai ou sua mãe, quem tratá-los com violência será morto. E em quinto e último lugar, pior ainda, vai só progredindo. Abra lá a sua Bíblia em Levítico 18, versos 7 e 8. Levítico 18, versos 7 e 8. Como é que diz aí? Vamos ler todos juntos? Não envergonhe o seu pai tendo relações com a própria mãe. Ela é a sua mãe. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Percebeu? É uma progressão. Os filhos desobedecem os pais, negligencia os pais, amaldiçoa os pais, e até o ponto de matar os pais e até mesmo de ter relações com eles. Isso geralmente é entre pessoas ímpias. Filhos que bebem, que usam droga, e aí chegam em casa e abusam da própria mãe. E também agridem os filhos, o pai. Quando nós vamos olhar para a Bíblia e para a sociedade no dia de hoje, é exatamente o que a Bíblia diz que está se cumprindo nos últimos dias. Ensina, porém, Paulo repreende um jovem que estava exatamente isso. Ela tem relação com a mulher do seu pai. Exatamente. Tanto que esse fato aqui, sabe quando é que aconteceu? Lá na vila onde eu e o irmão Leandro moram. Um filho gritando no meio da rua, bêbado, falando que fez exatamente isso aqui com a própria mãe. Consegue perceber com a lente da palavra de Deus até onde pode chegar a maldade do homem? Falando nisso, vamos agora para o segundo tópico, as penalidades. Vimos a desobediência e agora as penalidades. Aqui ainda em Êxodo capítulo 21,
verso 15 e 17, nós não somente vemos o tipo de pecado, mas também a penalidade. E qual é a pena aqui? Aqui diz: quem ferir seu pai ou a sua mãe será morto. Pena de morte. E aqui tem uma advertência também. Vai lá para Provérbios 30, verso 17. Provérbios 30, verso 17. Aqui é uma advertência contra os filhos que desobedecem aos seus pais. E também fala sobre honrar o pai e a mãe com a expressão facial. Diminui os detalhes. E aqui diz: os olhos de quem zomba do pai ou de quem lhe nega a obediência à sua mãe, corvos do vale o arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Aqui é a imagem de um filho que desobedeceu seu pai e a sua mãe e ficou ali o óbito, no chão, os animais comendo. É a morte. Não somente a morte é por pena do Estado, mas também Deus julgando a sociedade e os filhos que desobedecem os seus pais. E aqui fazendo uma comparação, né, entre a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, dentre vários crimes, eu coloquei dois bem parecidos. Aqui, nos 10 mandamentos, a pena é a morte. Mas em nosso país, qual é a pena? É a morte? Será que é a cadeira elétrica? É a chibatada no meio das costas? Não, né? A pena aqui para nosso país parece até coisa de criança, né? É a prisão. É como o pai, ou melhor, o filho que desobedece o pai vai lá, tranca o filho no quarto, né, tira os brinquedos e vai lá para ficar pensando, é no zelo. É bem parecido hoje com o nosso estado, né? O filho desobedece o pai ou a mãe, ou comete um crime contra eles, chega lá a polícia, tem um julgamento, e depois do julgamento o filho vai para a prisão. E se tiver dinheiro, vai solto. O nosso país, ele não pune definitivamente o pecado. E aqui no Código Penal, né, nosso país tem tipo 3 tipos de lei. Tem uma que é a maior de todas, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Essa aqui é a lei superior, é do Brasil. E tem o Código Penal e o Código Civil. E esses dois últimos, o Código Penal e o Código Civil, tem que estar subordinado à Constituição de nosso país. Porque se não tiver, a lei é inválida. E aqui em nosso Código Penal, o artigo 129 diz: sobre ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena é a prisão, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, se você ferir a integridade de alguém, a saúde, ou melhor, feri-la, aqui resumindo, você será preso aí por 3 meses e 1 ano, para pensar em seus pecados. E aqui diz também o artigo 138: caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Vou aqui explicar um pouco sobre a calúnia. Aqui fala que a calúnia é você imputar falsamente a alguém um fato como um crime. Isso é,
é você falar, ó, tal pessoa adulterou, mas é um fato. Isso também é crime. É um fato que você narra e que de fato aquela pessoa fez. Isso também é crime, ficar expondo essas coisas, mesmo depois de ter acontecido. E aqui diz que a pena é de 6 meses a 2 anos de multa. Aqui não tem nada de morte, né? É a prisão. E só para destacar, né, que o nosso Código Civil, ou melhor, nosso Código Penal, o Código Penal, né, a diferença entre o Código Penal e o Código Civil é que o Código Penal ele só vai definir quais são os crimes e a pena para eles. Só isso. E o Código Civil ele vai regular a vida da sociedade. Essas são as duas diferenças. Nossa, até aula de direito, né? E agora, qual é a penalidade para um filho que desobedece o pai? Ou quais são algumas das consequências de um filho que desobedece o seu pai aqui em nosso país? Primeiro, perda do direito à herança. Isso lembra muito o que nós lemos. Que todo aquele que obedeceu seu pai e a sua mãe irá possuir como herança a Canaã celeste. Mas aqui essa herança é herança material. Então, os filhos que desobedecem os pais, de acordo com a nossa Constituição, é até mesmo conforme a lei da palavra de Deus, porque aqui, se os hebreus não obedecessem os seus pais, eles não iriam possuir a herança, a terra de Canaã. Eles iriam morrer no deserto. E aí quando nós vamos comparar a palavra de Deus com essa mesa aqui humanas, até dá uma certa conexão. Então o filho não vai ter direito aos bens materiais dos seus pais depois que eles morrerem. O dinheiro e assim por diante. A casa, o terreno, nada. Segundo, afastamento do lar. O Código Penal ele só é aplicado depois do julgamento. Já o Código Civil ele é aplicado um pouquinho antes do julgamento. Exemplo, se houve algum assassinato, e aí está lá o assassino, e a pessoa pega ele, e o que faz? Tem que prendê-lo. Para quê? Para que ele não venha a fugir. Então o Código Civil ele é aplicado um pouquinho antes do Código Penal. Isso aqui é chamado de algumas regras de proteção, de prevenção, para que ao longo do processo não venha ter erros. Então os filhos que desobedecem os seus pais também merecem isso, serem afastados do lar. E de fato, alguns dos filhos que maltratam seus pais, alguns falam que é transtorno psicológico. Será? Talvez. E aí por isso que eles são afastados da família, para que possam ser tratados no hospital e assim por diante. Terceiro, eles são proibidos de se aproximar do seu pai e da sua mãe. Aqui de acordo com a lei Maria da Penha. E quarto, como já havia falado, em caso de compulsão ou transtornos mentais, eles são levados a hospitais para serem tratados.
aqui são algumas consequências de desobedecer os pais. Estamos chegando na metade de nosso estudo, sendo aqui bem superficial, na verdade. E agora nós iremos para obediência para com seus pais. E aqui em Efésios capítulo 6, verso 1 diz: Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Nós já havíamos visto que essa palavra obedeçam quer dizer escutar, ouvir ou atender um comando. E aqui vem a aplicação. Quando seu pai ou a sua mãe ou a pessoa que estiver exercendo autoridade sobre você, se você estiver mexendo no telefone, fazendo qualquer tipo de atividade e o seu pai lhe dirigir alguma palavra, pare de fazer o que você está fazendo e ouça-os. É assim que você vai honrar seu pai e a sua mãe, nas coisas mais simples. Segundo, essa palavra obedecer tem a ver com se sujeitar mesmo. Um certo dia eu estava estudando sobre a sujeição, ou melhor, a palavra submissão e sujeição, lá em Efésios, né, que diz que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos. E aí você vai ver no dicionário essa palavra, a diferença entre sujeição e submissão é diferente. Porque a sujeição é você apenas se submeter à autoridade, sem nenhum gosto, sem nenhum prazer. E a submissão é diferente. É você se sujeitar ao seu pai, com prazer, com gosto, com alegria. Ele fala, né, se alguns de nós temos pais excelentes ou pais cristãos, não será nem o peso, né, se sujeitar a eles. Ou você trocaria o seu pai ou a sua mãe por outro? Você trocaria? Creio que não. Então nós também devemos, também como nós cantamos hinos e louvores, assim como nós ficamos alegres em nos reunir na igreja, em ver os irmãos, em fazer a obra do Senhor, assim como nós temos prazer em obedecer a Deus, que assim também nós tenhamos o mesmo prazer em obedecer aos nossos pais. E aqui só há uma exceção em obedecer o seu pai e a sua mãe. O verso diz: no Senhor. Isso é, se o seu pai ou a sua mãe, como por exemplo a irmã Francilene, ela está aqui em casa e as portas estão fechadas, e aí chega alguém para cobrar a irmã Francilene alguma coisa, a irmã vai lá e fala: Moisés, ou Maria, ou Leonardo, ou Isaac, vai lá e diga que eu não estou. E aí, o que você iria fazer? Você iria obedecer a sua mãe? Ou você iria contrariar? Contrariar? Cavalinho. Obedecer de forma certa. Então, se isso por algum motivo acontecer, ou até mesmo se a irmã Francilene estiver testando as suas filhas, então os irmãos já sabem o que deve fazer, né? Antes obedecer a Deus do que aos homens.
me obedecer nessa parte. Uma certa vez, Então, viu? Ainda no contexto. E aí, Moisés era muito afoito, ele abria muita janela e saía pra rua. Pulava a janela pra calçada, da calçada e pra estrada. É onde eu fiz um medo grande a isso, né? Sólido. Eles sempre tiveram medo de polícia. Até mesmo aqui com o Leonardo dá aquele posto ali do Davi que foi pequeno pra ele. Só nem que minha mãe chega aqui a pingo da meio-dia, sol quente fervendo, lhe pedir pra entrar pra dentro de casa, você não deixe, a não ser que eu dê a ordem para que abra a porta pra entrar. Foi nessa daí que a coisa ficou do lado de fora. De minha mãe foi um certo dia pingo da meio-dia. Isso sol escaldante. E ela, onde ela morava, é mais ou menos como daqui em Petrolina, distância da nossa moradia. Ela foi de bicicleta, sol escaldante. Aí foi pra minha casa. Chegou lá, eu tava trabalhando, batendo na porta, só meu filho, é sua avó, abre a porta pra sua mãe. Eu disse, não, vó. A minha mãe disse, nem que a senhora. Nem que eu abri a porta pra senhora. Eu fui empurrada só a janela pra minha casa. Eu entro pela janela, não preciso abrir a porta. Não, vó. Só se ela nos der ordem. Eu teve que caçar onde eu tava trabalhando. Pra eu dar uma aula, pra mandar o pelzinho que ele já sabia ler. Pra ela botar debaixo da brecha da porta, pra ele poder abrir a porta pra ela. É igual a risca dele. Ele era doido. Manda quem pode obedecer que tem juízo. Então nessa parte aí, se isso aí acontecer, os irmãos podem. Leonardo, Moisés, Maria pode desobedecer facilmente, né? Se ela ordenar alguma coisa que é contrário à lei do Senhor. Porque até mesmo os pais, eles erram. Os pais erram, porque eles não são perfeitos. E aqui, nosso quarto tópico. Então, como honrar os pais? Como honrar os pais? Eu destaquei aqui 4 pontos. Primeiro, que nós também já falamos aqui, de uma maneira negativa, você honra, agora que não é a obediência, mas a honra. A obediência é quando o seu pai e a sua mãe falam, faça isso e você faz. A honra já é diferente, já é a sua própria iniciativa em obedecê-los, em agradá-los, em querer o bem deles. E aqui nós podemos honrar os nossos pais nos afazeres domésticos. Está lá em 1 Reis capítulo 4, verso 5, que diz: Estes, os filhos da viúva, estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Aqui está falando de 2 crianças, 2 filhos, que estavam ajudando a sua mãe a encher as vasilhas. A mãe, ela foi de casa em casa, né, segundo a ordem do profeta Eliseu. Ela pegou as vasilhas emprestadas de várias pessoas e levou para casa. Então os filhos pegavam essas vasilhas e passavam para sua mãe. E a mãe enchia essas vasilhas. A cooperação dos filhos. E está vendo, né, que aqui não é somente um filho. O verso diz, estes. Então é mais de um filho. Não somente a harmonia entre os filhos e os pais, mas também a harmonia entre os irmãos. Segundo, essa aqui eu quero usar Êxodo 12, verso 26 e 27. Nós podemos honrar os nossos pais conversando com eles. Êxodo capítulo 22, verso 26 e 27 diz: Quando os seus filhos lhe perguntarem, que rito é esse? Respondam,
é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. É bem verdade que aqui é uma pergunta teológica, né, por assim dizer, de algo relacionado ao que Deus instituiu. Mas nós podemos também honrar os nossos pais conversando com eles sobre as coisas do dia a dia, perguntando aos nossos pais como é que foi a infância deles, como é que foi os estudos, perguntar um pouquinho sobre como é que foi a história deles, mesmo que seja, claro, mesmo que seja uma história triste, porque nós também podemos aprender com os nossos pais. E não é somente a conversa, é conhecer os próprios pais. Esse ponto aí é maravilhoso, porque aquele mandamento de Tiago 1,19, né? Seja bom para ouvir, se aplica a tudo. Nesse sentido, a relação é recíproca, porque veja, se os pais têm a tendência de agirem como super-homens, né? E não, por exemplo, manifestam seus pecados para os filhos. Davi poderia ter dito para os filhos, né? Para Absalão, para Aminon, que tinha feito com Batseba, relatado a sua queda. E Davi, quando Aminon estuprou Tamar e aconteceu todo aquele furdunço da casa dele, Davi, ao invés de sentar com os meninos, ao invés de chamar a atenção e estar junto deles ali, Davi simplesmente se afastou e afastou os meninos também. Então os pais têm essa tendência de fazer isso, e os filhos, por sua vez, têm a tendência apenas de pedir e não de sentar para ouvir os pais nesse sentido. Eles pedem, cobram, né, chamam a atenção, quando na verdade eles deveriam ter uma relação recíproca, né, de conversa, de amor, de graça. E a palavra de Deus ensina justamente isso, né? Em Deuteronômio 6, né? Ensina essa palavra que hoje lhes ordeno: você inculcará na mente dos seus filhos, ao sair da cama, né? Ao deitar, ao levantar, na estrada, no caminho, em todo lugar. Então, uma conversa teológico, mas uma conversa formal do dia a dia. Uma simples conversa. O pai chega do trabalho, com os filhos em casa, com a mulher em casa, ou vice-versa, mas especialmente o homem que vem de fora, ao invés de descansar as pernas, ele tem o que fazer lá dentro. Tem que saber como foi o dia a dia da esposa, dos filhos, perguntar como é que foi na escola, se interessar. Isso aí, por mais que pareça algo simplório, isso faz toda a diferença dentro do lar. Se você observar, hoje não existe mais. Cada um vai para o seu lugar com o telefone, com o celular, já não comem mais na mesa, já não se alimentam mais juntos. Irmãos, essas coisas simples aí, do dia a dia, isso faz toda a diferença no relacionamento familiar, pode ter certeza. Quando há esse diálogo, abre brecha também, para os filhos se sentirem um pouco mais à vontade de contar os seus problemas aos pais, que hoje é muito difícil. No final do ano passado, eu tive um problema financeiro um pouco sério, não estava com meus pais por causa do medo, só que minha mãe me chamou para conversar, ela viu que estava tendo um problema, ela viu que ia ser muito diferente, e eu desabafei. E acabou que isso resolveu. Ou seja, ela abriu a janela da conversa, porque a gente já tem um certo costume e através disso conseguir resolver. É importante, isso é fundamental. Então é a conversa entre os pais, não é somente sobre a palavra de Deus, mas também sobre o dia a dia. E pai, como é que foi o trabalho e tudo mais, aconteceu alguma coisa. E principalmente no quem vem do contexto mais rural, isso é bem interessante, né? Porque no sítio, geralmente a conversa era outra, não tinha isso. Hoje em dia não tem isso, mas ou quando tem, não é uma conversa amigável. Às vezes o pai ou a mãe vem com bravata, né? Vem para atacar, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E isso, ao invés de edificar a criança, acontece o que está lá em Efésios: pais, não irriteis, não leveis seus filhos à ira. Ao invés de edificar, acaba irando as crianças, irando os adolescentes e os jovens. Não pode ter esse tipo de abordagem. O pai tem que ter sabedoria para lidar com isso. Isso aí vai acumulando estresse para o dia de amanhã, quando o filho começa então a fazer essas coisas que Cauã citou anteriormente. Então percebe
bem interessante. No primeiro mandamento, nós vimos como os pais devem tratar os seus filhos e o que devem ensiná-los verbalmente, a conversa, a doutrina. E aqui já é o contrário. É os filhos se voltando para os seus pais para conversar com eles. E aí tem uma pergunta. Você conversa com os seus pais? Ou você conhece os seus pais? A história deles? Você tem aprendido com os seus pais? Com os erros e com os acertos deles? Isso é que também é importante. Isso também é crucial para que uma família cresça de modo saudável. Terceiro, agora que é muito bonito. Para mim, depois que eu estava fazendo esse estudo, o final dele é a parte mais excelente. Terceiro, primeiro, ajudando os pais nas tarefas domésticas. Segundo, mantendo comunicação com eles. E terceiro, protegendo os pais. Qual o verso que eu uso como base? Salmo 127, versos 4 e 5. Olha só o que diz. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche delas a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Percebe? Aqui diz que esse homem, essa mulher, é um guerreiro ou uma guerreira. E que na aljava tem flechas. E essas flechas são os filhos. E para que serve a flecha? É para você atirar, né? Para quando tiver algum perigo, você usar ela. Para quando tiver algum animal, você se proteger com essas flechas. Sobre as flechas, eu iria aprofundar um pouco mais à frente. Ou melhor, fala agora, né? Se nós observarmos, para onde o arqueiro ele mira, a flecha vai. Então os pais também devem direcionar os seus filhos e também educar os seus filhos, treinar os seus filhos para que eles protejam os seus pais. Aonde o perigo está, o arqueiro vai lá e mira, e a flecha vai. Aonde o perigo está, o pai ou a mãe aponta o problema, se precisar de ajuda, e o filho vai lá resolver. Se alguém falar mal do seu pai, da sua mãe, ou manchar a reputação deles, você que tem que ir lá. Você não é que conhece o seu pai e a sua mãe, tá vendo? Não, você conhece o seu pai e a sua mãe, você que ouviu as histórias deles, agora vai lá defender a reputação de seu pai e de sua mãe. E quarto, nós honramos os nossos pais dando presentes a eles. Dia das Mães aí. Eita aí. Nem vira a cara, porque esse lembro tem 4 presentinhos para receber. Eu já garanti já. Agora falta 3. Ou você pode dar presente. Você pode fazer 3 coisas aqui. Ou 2. Dar presentes em dias especiais, como o Dia das Mães. É claro que o Dia das Mães é todo dia, né? Ou dar presente ocasionalmente, quando ele menos esperar. Você vai lá e dá um presente. Como é a conta de bispado? Pode até ser um buquê de flor, pode ser uma carta, uma poesia, uma carta de gratidão, algum presente material. E qual é o verso que eu uso como base para isso? José. Aqui ó, Gênesis capítulo 45, verso 23. Aqui vai falar que José também presenteou seu pai, né? Embora aqui a palavra presente
ou dádiva não esteja aqui, eu uso como base. Aqui diz que José também enviou a seu pai 10 jumentos carregados com o melhor trigo, e 10 jumentas carregadas de cereais, e pão, e mantimentos para a viagem do pai. Aqui é quando Jacó e os seus filhos estão lá na terra de Canaã e vão para o Egito. E aí José vai lá e envia um presente para eles, os mantimentos. E além do mais, aqui diz, né, aqui diz que é da melhor farinha, é do melhor trigo, né? Para que os filhos aí não dêem só bagaço, né, para os pais, só coisa ruim. Agora, qual é o maior presente que eles podem dar? Né? Eles mesmos, eu creio. Se tiverem Cristo, Isso. a obediência. Obediência. Mas se não tiverem Cristo, é Cristo. Primeiramente, né, ao invés de dar presentes, ser presente. Exato. E aqui ainda, não somente os mantimentos que José, isso aí, que José havia dado para o seu pai. Mas aqui em Gênesis, capítulo 47, diz que José deu a melhor terra para o seu pai, a terra de Gósen. E além do mais, foi José que apresentou o seu pai Israel a Faraó, representando a honra ali. Então dê presentes para o seu pai ou a sua mãe. Dê por isso que é necessário conhecê-los. Vai que você dá alguma coisa que eles não gostam. E aqui, meus irmãos, por último, né, para nós concluirmos, os benefícios ou as consequências de obedecer o pai e a mãe. No capítulo, ou melhor, no estudo anterior, eu só havia colocado os 3, né, por aí, mas aqui tem 6 benefícios. Então, consegui estender bem muito aqui esse estudo, né, embora eu esteja sendo um pouco superficial algumas coisas, mas aqui tem 6 benefícios. Primeiro, paz no lar. Como diz aqui Romanos, no que depender de vocês, vivam em paz com todos, até mesmo com os próprios pais. Então, quando os filhos obedecem os seus pais, o lar, a própria casa, se torna um ambiente mais agradável. Isso aí é insubstituível. Isso aí é insubstituível, né? Eu conversei com uma senhora lá na cidade por um bom tempo, aconselhando ela com um filho nas drogas, e essa mulher não tinha paz. O que ela menos tinha era paz. Porque toda hora ela tinha que lidar com a polícia batendo na porta, ou à espera de qualquer notícia ruim acerca do filho. O filho ia preso, saía, então era uma confusão. O que menos ela tinha era paz. Isso aí é insubstituível, né? E segundo, alívio. Aqui em 1 Reis, novamente, ele diz que os filhos passavam as vasilhas para a mãe. Alívio. Então, quando em um lar um filho ajuda o seu pai e a sua mãe, tem alívio. As atividades não irão pesar tanto, se todos fizerem a sua parte. Um lavando a louça, outro lavando as roupas, um varrendo a casa, cada um fazendo a sua parte. Vai ter alívio. Também diz Gálatas, é verdade que vou estar distorcendo aqui o texto. Gálatas 6:2 diz que nós devemos carregar os fardos de cada um. É bem verdade, né? Que os fardos estava falando dos pecados, né? Também de fato, nós também temos que perdoar nosso pai e a nossa mãe, assim por diante. Mas o ponto é que quando os filhos obedecem os seus pais e quando cada um nessa instituição faz o seu papel, tem alívio.
terceiro, direção. Se lembra da flecha? Os pais devem preparar os seus filhos para o mundo. Por quê? Porque um dia vai chegar um momento que essas flechas vai ter que ser atirada e elas não irão voltar. Então os pais também têm o dever de educar os seus filhos e prepará-los para o mundo. E certamente os filhos que nesse ponto obedecem os seus pais irão ter direção, estarão preparados para enfrentar o mundo lá fora. Quinto, prosperidade. O Senhor os abençoe cada vez mais, a vocês e aos seus filhos. Salmo 115, verso 14. Prosperidade. Então os filhos também que obedecem os seus pais terão prosperidade. Prosperidade material e também espiritual. E sexto, herança. Se lembra lá da herança em que o filho que desobedece ao seu pai e à sua mãe não irá ter essa herança? Aqui é o contrário. Os filhos que obedecem ao seu pai e à sua mãe têm herança. Aqui na terra e também no céu. E aqui também diz em Jó 42, verso 15, falando sobre as filhas e os filhos de Jó. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. É bem verdade aqui que no Antigo Testamento a herança era só para os homens. Era só para os homens. Mas lá em Números 27, verso 7, tem um caso em que também a herança ela foi dada para as mulheres. Esqueci qual é o nome do homem, é um nome bem complexo, mas aqui mostra que a herança não é somente para um tipo específico de sexo ou para um tipo de classe específica, mas é para toda pessoa, é para todo filho e toda filha que obedece ao seu pai e à sua mãe. Então, bem-aventurado é o filho que com alegria obedece ao seu pai e à sua mãe, e feliz estará os filhos que obedecem ao seu pai e à sua mãe. Em paz estarão os filhos que de bom grado se sujeitam à autoridade de seus pais. E também os filhos que obedecem aos seus pais terão alívio de fato. Então, meus irmãos, que Deus os guarde, que Ele nos abençoe. Então, com esse estudo em nossas mentes e em nossos corações, vamos agora fechar nossos olhos para orarmos de acordo com o que nós acabamos de ouvir e estudar. Então ore, peça para que o Senhor aplique essa palavra em seu coração, para que você também, no futuro, seja um bom pai e uma boa mãe. E se você é filho, é claro que todos nós somos filhos. Nem todos aqui são pais, nem todos são tios, nem todos são avós, até porque alguns aqui são jovens, mas todos, de fato, aqui são filhos. Então ore, peça a graça do Senhor, para que Ele de fato venha lhe aperfeiçoar em tudo. Senhor Deus, queremos te dar graça, Pai, por esse estudo. Louvado seja o Senhor, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos capacitado e dado o teu temor e o teu tremor.
Louvado seja o Senhor por tudo. Eu também te peço perdão pela minha falta de conhecimento, minha falta, Deus, também de experiência, as minhas limitações na fala e também na maneira de expressar. Mas oramos para que o Senhor venha aplicar essa palavra em nosso coração. Amém. Para que os pais, ou os futuros pais que aqui estão, venham ser não apenas pais de status, apenas pais de geração, mas também pais espirituais, que possam ser homens e mulheres piedosas. Que o Senhor possa levantar pais que oram, que realmente se santificam, pais piedosos, e também mães que oram, que educam os seus filhos, mulheres prudentes e santas. Tudo, ó Deus, para a tua glória. Oramos também, ó Deus, para que o Senhor nos dê a graça de sermos submissos aos nossos pais. E nem sempre, ó Deus, é fácil, porque a nossa carne, ó Deus, não deseja obedecer a tua palavra, mas que pelo teu Santo Espírito nós possamos obedecer a tua palavra. Amém. E também aos nossos pais. Ó Deus, que as tuas bênçãos aqui, faladas e declaradas, sejam derramadas em nossas vidas, e que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.